Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 17 de agosto de 2025. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. De volta, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que haviam feito, e Jesus, levando-os consigo, se retirou para um lugar deserto, próximo de Betsaida. Informadas disso, as turbas o seguiram e Jesus, recebendo-as, entrou a falar-lhes do reino de Deus e a curar os que precisavam ser curados. Lucas 9, 10 a 11. Meta do mês: desenvolver a caridade moral. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: perdoar qualquer ofensa dos amigos, dando-lhes prova de amizade. Sugestão para sua prece diária: prece a Deus rogando forças para combater a dureza de coração, a inflexibilidade e o excesso de rigor. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, irmãos que nos amam, nós queremos agradecer pela nova oportunidade que nos concede de uma nova semana. Queremos agradecer a semana que passou e queremos rogar, Jesus, que nos ajude a combater em nós a dureza de coração, a inflexibilidade e o excesso de rigor. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje às 6 horas da tarde, nós teremos o culto do Evangelho no Lar, que é transmitido para o YouTube de nossa Casa Espírita. E amanhã, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna para todos aqueles que desejam fazer o tratamento espiritual. Você que anda triste, deprimido, com ações suicidas, você anda nervoso, irritado, brigas constantes no ambiente doméstico. Você que está envolto nas viciações das drogas, da bebida alcoólica, do cigarro. Você já pensou em fazer o tratamento espiritual? Você também que está com a sua mediunidade em desequilíbrio, ouvindo vozes, vendo espíritos, tendo pesadelos, dificuldades para dormir, vem fazer o tratamento amanhã, segunda-feira, às 8 horas da noite. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando o livro Nosso Livro. Esse livro foi psicografado pelo médium Chico Xavier. E ele está dividido em duas partes. A primeira parte, mensagens mais longas em forma de prosa. A segunda parte, mensagens em forma de versos, poesias, poemas. E a organização do livro se deu também pela ordem alfabética de O Nome dos Espíritos. Hoje nós vamos transmitir a mensagem do Espírito Aniceto, capítulo 14, Oração dos Aprendizes. Senhor, ilumina-nos a visão de trabalhadores imperfeitos. Justo juiz, ampara os criminosos e transviados. Construtor celeste, restaura as obras respeitáveis, ameaçadas pela destruição.
Divino médico, salva os doentes. Amigo dos bons, regenera os maus. Mensageiros da luz, expulsa as trevas que ainda nos rodeiam. Emissário da sabedoria, esclarece-nos a ignorância. Dispensador do bem, compadece-te de nossos males. Advogados dos aflitos, reajusta os infelizes que provocam o sofrimento. Sumo libertador, emancipa-nos a mente, encarcerada em nossas próprias criações menos dignas. Benfeitor do alto, estende compassivas mãos a todos aqueles que te desconhecem os princípios de amor e trabalho, humildade e perdão nas zonas inferiores da vida. Senhor, eis aqui os teus servos incapazes. Cumpra-se em nós a tua vontade sábia e justa, porque a nossa pequenez é tudo o que possuímos, para que em teu nome possamos operar a nossa própria redenção, aqui e agora. Assim seja. Espírito Aniceto. Meus amigos, uma mensagem muito profunda, simples no seu linguajar, mas de grande profundidade. E que a gente consiga aprender a fazer oração. Às vezes a gente não quer fazer prece, né? Às vezes a gente quer fazer discurso na prece. E é importante aprendermos a fazer prece. Buscar ou deixar sair de nós, do nosso íntimo, questões de amor, de fraternidade, os nossos verdadeiros sentimentos, e não os pensamentos, mas o nosso sentir. Essa vibração é que inunda o ambiente, não é a inteligência. Então, nós ainda, como diz o título da mensagem, oração dos aprendizes. Nós ainda somos aprendizes do Evangelho. E precisamos, meus amigos, trabalhar constantemente em nós a bondade, a fraternidade, a renúncia. Muitas vezes nós achamos que nós já estamos num patamar mais elevado e a gente acha que por estarmos assim, nós não precisamos auxiliar, nós não precisamos aprender, que o que as pessoas já estão falando, eu já sei, por que que eu vou ficar nesse ambiente ou nisso, fazendo isso? Só que a gente esquece que nós não estamos fazendo somente para nós. Nós estamos fazendo para uma multidão de pessoas. Todos os dias, já falei isso aqui em outros momentos, todos os dias, quando eu não estou bem fisicamente, ou até emocionalmente e tal, eu lembro de uma cena do filme, não me lembro agora se é As Mães de Chico, mas é de Chico Xavier. Ele passou o dia todo acamado, com dor, e aí ele toma o seu banho no final da tarde, põe a sua melhor roupa, chega no portal da porta ali, né, do seu quarto, a funcionária que os auxiliava falou: seu Chico, o senhor não passou o dia todo acamado e o senhor vai lá para a casa da prece? Ele disse: eu estou bem, né, esticando o corpo, não, tá tudo bem e tal, tranquilo. Aí ele disse: lá tem pessoas me esperando nos dois planos da vida. Então, meus amigos, nós temos que confiar mais na espiritualidade, confiar mais em Deus. Nós esquecemos muito disso, de confiar em Deus. É claro que existem outras questões, nuances que estão ali, intrínsecas naquele sentimento, naquela situação em que a gente está vivendo, que às vezes é melhor recuar para um mal maior, né?
Não porque a ação que possa vir a acontecer é ruim, é que às vezes nós não sabemos diferenciar e aí a gente quer culpar alguém. Por exemplo, às vezes a pessoa não está legal por alguma situação ali de dor, de sofrimento, e pode em se locomover até a seu grupo religioso, seja casa espírita, seja no outro templo religioso qualquer, e passa mal essa pessoa. Por alguém que convive com essa pessoa, seja o esposo ou a esposa, ou filhos, eu já falei para você que não é para você ficar indo lá, é porque você fica indo lá. Aí, ao invés de perceber que diversas ações estavam acontecendo anteriormente, mas como a gente não é simpático ao grupo religioso do companheiro ou da companheira, aí a gente quer um bode expiatório para poder acusar, para poder malhar aquela pessoa que está dedicando à tarefa. Ela está renunciando a alguns momentos com a família para estar num grupo. Então, aí, às vezes, a pessoa zanga, sofre uma queda, alguma coisa no sentido. Eu já falei para você que esse lugar não presta, que não sei o quê e tal. E aí, porque a pessoa já não é simpática ao grupo religioso do companheiro ou da companheira, cria esse monte de estresse, né? Então, nesses casos, às vezes, prevenindo algo que possa vir a acontecer, é melhor que a pessoa, então, eh, não vá, não participe enquanto ela não estiver bem. Por causa da falta de caridade, da falta de amor do companheiro ou da companheira, que não consegue compreender essa dinâmica espiritual. Mas se nós temos condição de estar lá, busquemos auxílio, busquemos a prece. A gente está daquele jeito. A gente, eu vou fazer uma oração, se der bem, se não der, tudo bem. Então a gente fica naquela de que eu acredito desacreditando. É como muita gente quer arranjar um relacionamento. Vamos juntar, ver se dá certo. Se não der certo, a gente separa. Então já não existe um compromisso, um comprometimento com a ação, com a tarefa. Nós temos que buscar lá no nosso íntimo esse comprometimento com a tarefa. O Evangelho do Cristo não é para mim somente, é para um conjunto. E quando a gente falta num trabalho por questões aleatórias, quando a gente falta num trabalho, a gente sobrecarrega os outros. Então a gente tem que ter muito pensar bem nisso, porque muitas vezes pode ser falta de camaradagem e, no fundo, é uma falta de caridade, é falta de amor para com aquele grupo que a gente está ou aderiu. Então, se a gente não vai conseguir estar presente no dia, a orientação que o André Luiz traz para nós, no livro Desobsessão, e temos também o livro Conduta Espírita, que fala um pouco isso, avisemos com antecedência. Quando essas obras foram escritas, não tinha celular, não tinha. O máximo que a gente tinha era alguém para levar um bilhete, para fazer um comunicado lá. Então as coisas já tinham acontecido. Mas hoje, meus amigos, nós temos a internet nas mãos. Então, é, avisar com antecedência que vai faltar. Porque existem compromissos que são agendados, organizados, então tem como a gente avisar. Passar o trabalho preparado, olha, eu preparei essa aula, eu preparei essa palestra, eu preparei isso aqui. Você dá uma estudadinha melhor aqui, você faz, tem condição de fazer. Mas se a gente não prepara, se a gente não está nem aí com a tarefa, então a gente começa a perder o equilíbrio e vai cansando os outros, vai sobrecarregando os outros. Então a gente tem que
pensar muito essas questões, pensar bastante, né? Há enfermidades e há enfermidades, há compromissos e há compromissos, mas tudo conversado, alinhado, funciona muito bem. Então é importante em todas as atividades a gente ter uma programação. E os espíritos também têm programação. Os espíritos não são à toa. A gente acha que ele rezou aqui, fez uma prece, o espírito está lá num compromisso, está num socorro, numa região umbralina, com diversos outros irmãos, trabalhando ali, ele vai acolher a nossa prece no momento oportuno. Mas naquele momento ele está ocupado. É igual quando a mãe encaminha o filho, o pai encaminha o filho para a escola. Naquele momento, aquela criança está sob a tutela daquela organização. O pai e a mãe estão em compromissos. Acontece alguma coisa com o filho, eles vão entrar em contato com o pai, com a mãe. Às vezes, eles estão em um compromisso que eles não podem sair naquele momento. Então, eles vão delegar a função para um parente mais próximo, para alguém da família, para ir lá auxiliar, socorrer quando eles não têm condição de estar presentes. Meus amigos, busquemos a humildade nos nossos trabalhos. E, acima de tudo, caridade. A caridade com os nossos companheiros de jornada. O respeito, a bondade para com os nossos irmãos que estão ali conosco. Vamos orar? Bondoso Jesus, benfeitores amigos, nós queremos nesse momento agradecer a todos que estiveram conosco, a agradecer aos irmãos que curtem os nossos canais, sejam aqui no Facebook, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no TikTok, seja nos grupos que nós temos. Nós somos muito gratos, Jesus, por todos esses irmãos que seguem, que colaboram na divulgação do teu evangelho. Sabemos, Jesus, que a nossa tarefa ainda é muito rudimentar, mas é dessa maneira que nós vamos aprendendo. Que bom que começamos. Então, que possamos continuar sempre firmes, corajosos no trabalho. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.